Olá, igreja, saudamos a todos, irmãos e amigos. Estamos aqui então reunidos para a última mensagem deste ano de 2020 que está passando. Logo, logo viramos esta página. E a vida cristã é assim, precisamos saber como virar a página do livro de nossa vida, tendo aprendido as lições que o Senhor quis nos ensinar e estarmos prontos para abrirmos uma nova página. O Cronos, que é este tempo linear, esse tempo do relógio, ele não para de correr. E nós precisamos ir atrás daquelas oportunidades que Deus nos oferece. O kairós de Deus para o nosso crescimento espiritual, para o aperfeiçoamento espiritual, que é o objetivo da vida cristã. Paulo, quando escreveu aos Efésios, ele nos ensinou que o objetivo da vida cristã é nos tornarmos como Cristo, crescermos até a estatura de homem perfeito, a estatura de Cristo Jesus. Então nós estamos deixando o ano de 2020 cheio de imprevistos, cheio de perdas, mas também de oportunidades de conhecermos melhor a Deus e também a nós mesmos. É claro que foi um ano envolvido por perdas, e eu considero que a perda mais significativa foi a perda da comunhão, dos relacionamentos da igreja, que ficaram prejudicados por causa do isolamento social. Mas uma nova página se abre e nós precisamos correr atrás de remir as oportunidades que Deus certamente nos dará. Queria refletir hoje com vocês sobre um versículo que está em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, que é um versículo que nos fala exatamente como o meio do crescimento espiritual, que é o crescimento na graça do Senhor Jesus Cristo. Assim que Pedro nos dá aqui um mandamento, e nós podemos deixar isso bem claro na nossa vida, nesta nova página que nós vamos iniciar, que é o ano de 2021. Pedro diz então à igreja: crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós temos aqui, de fato, um mandamento da palavra de Deus, é um imperativo que nós estejamos crescendo na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então tudo aquilo que está vivo, ele nos dá sinais vitais. Então é muito importante que a nossa vida em Cristo esteja crescendo na graça do Senhor Jesus Cristo. Esta palavra graça é de fato uma palavra-chave em toda a Bíblia, né? Deus, na verdade, ele ama por causa desta graça
este poder infinito de Deus que está vencendo o mal, que está vencendo o pecado. Então é nesta graça que nós precisamos crescer, precisamos amadurecer, precisamos nos interessar em buscar uma vida pautada pela graça de Deus. Eu vou citar aqui um texto do livro O Deus Visível, de Philip Yancey, e ele diz assim: por que Deus ama? A Bíblia responde a esta profunda questão com uma palavra incomparável: graça. Deus ama em favor do que Ele é. Não que eu tenha feito algo por merecer. Deus não pode deixar de amar, pois o amor define a sua natureza. Então, Philip Yancey define muito bem aqui que a resposta de Deus é esta palavra incomparável, a palavra graça. Se nós formos ver o final do livro de Romanos, um importante livro doutrinário do Novo Testamento, no capítulo 16, no versículo 24, Paulo finaliza esta carta com esta palavra fundamental, esta palavra incomparável da palavra de Deus, que é graça. E ele diz assim: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. É assim que queremos encerrar também o ano de 2020. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. E ao abrirmos uma nova página de nossa peregrinação no ano de 2021, queremos liberar para o seu coração 2 Pedro 3,18. Crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a tua vida cristã possa dar sinais inconfundíveis de que a vida de Jesus Cristo está operando em você e que você está crescendo no conhecimento e na graça do Senhor Jesus Cristo. É bem verdade que, em nome de uma boa teologia, nós nada podemos acrescentar ou diminuir a obra da nossa justificação. Então, a justificação, o perdão dos pecados alcançado pela morte vicária de Jesus na cruz do Calvário, é algo que já nos foi dado. Colossenses 2,10 diz que somos completos em Cristo Jesus. Não há nada a acrescentar, nada a diminuir daquilo que Deus já fez. No entanto, nós temos este mandamento claro do Novo Testamento para prosseguirmos crescendo. Nós precisamos ser fortalecidos na fé, fortalecidos em esperança, fortalecidos em amor. Precisamos nos aprofundar nas virtudes cristãs, principalmente na humildade, porque nós não podemos estabelecer a casa de Deus, o corpo de Cristo, a menos que sejamos pessoas quebrantadas, pessoas humildes. Nós sabemos e temos visto que o orgulho, ele divide a igreja, ele fere, ele mutila o corpo de Cristo.
No entanto, se crescermos em humildade, nós vamos construir, com a graça de Deus, a unidade do corpo de Cristo. Então, crescimento na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é uma evidência inequívoca de saúde espiritual. Quando não há esse crescimento na nossa vida pessoal, na nossa vida familiar e na nossa vida como igreja, isso é um sinal, é um sintoma de algo errado que está acontecendo. Porque tudo quanto tem vida, e isto é verdade para a vida biológica, é verdade também para a vida espiritual, tudo aquilo que tem vida cresce, amadurece. Nós podemos dizer que a graça que nos foi dada, ela é progressiva e ela é uma grande demonstração de vida. Nós podemos dizer que a alma cresce, ainda que nós não podemos tocar fisicamente esse crescimento, podemos dizer que esse crescimento ocorre. Então a nossa alma está crescendo. A palavra de Deus fala sobre o crescimento na fé, o crescimento no amor, na esperança, o crescimento em santidade, em domínio próprio, em sabedoria. Precisamos crescer no zelo em fazer aquilo que é reto, em cumprirmos a vontade de Deus. Nós precisamos crescer no interesse pela salvação das almas perdidas, falando com Deus em oração diariamente em favor destas almas, remindo as oportunidades de falarmos com estas almas a respeito de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque a Bíblia estabelece que há um só caminho, há um só Salvador, há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então devemos fazer de um dos aspectos fundamentais da nossa missão aqui na Terra, tornar este Jesus da Bíblia, nosso Senhor e Salvador, conhecido de todos os perdidos. E chegamos então a uma conclusão de que esse crescimento na graça se dá por meio de determinados meios que Deus usa para promover o crescimento da imagem de seu Filho Jesus Cristo em nós. E nós precisamos ser muito diligentes no uso destes meios. Então colocamos para vocês este mandamento de 2 Pedro 3,18 para ser algo obedecido todos os dias da nossa vida no próximo ano. Crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por meio da oração, da meditação, da leitura da Bíblia, do autoexame constante de nossa vida. Não devemos nos examinar pessoalmente somente quando vamos participar da ceia do Senhor na igreja. É muito saudável fazermos isso diariamente, semanalmente, ocasionalmente, separarmos um dia para termos um retiro de oração pessoal na presença de Deus, com o propósito de sondar o nosso coração diante de Deus.
Então existem meios privados e existem meios públicos de cultivarmos a graça de Deus. Os meios públicos devemos nos esforçar para congregarmos, para louvarmos a Deus juntos, cultuarmos a Deus, adorarmos a Deus, compartilharmos a palavra de Deus, dividirmos o pão e o vinho na ceia do Senhor. Então nós vemos que é um sinal preocupante de declínio espiritual quando nós perdemos o gosto, o zelo pela prática dos meios de graça. Aqueles momentos em que perdemos a vigilância sobre a nossa vida espiritual, a nossa conduta, não é? E, então isso são sinais de que alguma coisa não está certa. Um outro meio de graça importante são os relacionamentos que nós temos, né? O contato que temos, o relacionamento que temos com pessoas pode ser bom e pode ser ruim para a nossa vida. Indubitavelmente, o nosso próprio caráter sofre a influência das pessoas com as quais nós nos relacionamos. Então devemos ser cuidadosos com todos estes aspectos da nossa vida no ano que vem. E devemos então zelar para que nós tenhamos uma comunhão regular com o Senhor Jesus Cristo por meio da oração, da meditação, da leitura da palavra e do ouvir a palavra de Deus nos cultos públicos da igreja. Então eu deixo com você que nesta virada de página da nossa vida, da nossa peregrinação cristã, deixando para trás o ano de 2020, com todas as suas lutas, problemas e perdas motivadas por esta pandemia, e abramos um novo capítulo, uma nova página, que é o ano de 2021. E então estou deixando com você esta pérola preciosa, que é este mandamento de 2 Pedro 3,18, como algo a ser vivido todos os dias de nosso ano de 2021. Crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então termino com Romanos 16:24, que é a bênção apostólica aos romanos, quando Paulo diz que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém.